Alô, tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez, o seu irmão Ronald, para fazer mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. Dê o seu like, participe, se inscreva no canal e compartilhe. Hoje a mensagem é muito importante, né? E é uma mensagem atraente também, muito interessante. O tema é ídolos modernos. Sim, ídolos modernos. Baseado em 1 João 5, 21, que diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É o que diz 1 João 5, 21. Filhos, guardem-se dos ídolos. Quer dizer, abandonem os ídolos. Não se deixe levar pelos ídolos. E eu pergunto, e os crentes antigamente adoravam ídolos? Bom, pelo menos era raro, né? Um cristão estar adorando uma estátua de falsos deuses, né? E naquele tempo era muito comum isso. Mas vamos entender o seguinte: os apóstolos ensinaram que ídolos não são apenas esses falsos deuses de pedra ou de gesso ou de madeira. Não. Hoje em dia aumentaram, né, o significado da idolatria. Os apóstolos aumentaram o significado. Qualquer coisa que você ama mais do que a Deus é um ídolo. Qualquer coisa. É isso que ensina o Novo Testamento. Tua família pode ser um ídolo. O teu marido pode ser um ídolo. Eu conheço uma irmã que teve um marido que saiu da igreja e ela foi junto, abandonou também a igreja por causa do marido. Futebol é um ídolo, viu? Para um crente é um ídolo, para um crente. Não é só o ídolo das multidões. Futebol é um ídolo na vida de um crente. Glutonaria é um ídolo, a falta de controle do apetite. Certos entretenimentos são ídolos, minha gente. Os bailes, as festas. Essas festas de São João, São Pedro, Santo Antônio, as chamadas festas juninas, são ídolos, viu? Parece religiosa, né? Mas fala de João Batista, São João deve ser o João Batista, né? Santo Antônio, São Pedro. Fala de santo. Mas quando a gente vai participar dessa festa, é o quê? É cachaça, é glutonaria. Gente, chamam isso de festa religiosa. Isso é ídolo, gente. Isso me lembra a adoração do bezerro de ouro, lá no deserto, né? No tempo de Moisés. A luxúria é um ídolo. É o amor ao próprio corpo. Isso é idolatria. A gente deve cuidar do corpo, mas sabendo que esse corpo passa, envelhece, morre, e o que fica é o caráter, né? Certas literaturas são ídolos. Então, são ídolos modernos, né? Olha, eu cheguei a certa conclusão, sabe? Que a recreação de um cristão, o crente tem que ter o seu lazer. Tem que recrear, eu não vou dizer divertir. Eu ouvi dizer que a diferença entre diversão e recreação é que a recreação é um entretenimento sadio e diversão é um entretenimento carnal, é o prazer da carne. Então um crente tem que recrear o corpo, tá? Aí eu cheguei à conclusão que a recreação do cristão é o seguinte: é o retiro espiritual, né?
é ler a palavra de Deus, é um passeio ao ar livre, com a natureza. E é comprovado que um doente, quando está na natureza, ele recupera melhor. A natureza são coisas de Deus, nos aproxima de Deus. Ouvir música verdadeiramente cristã. E todas essas coisas nos levam a orar cada vez mais. Pois é, a orar cada vez mais. E tem entretenimentos que são ídolos, minha gente. Afasta a gente de Deus. Afasta. Você que é jovem, pensa bem. Depois de brincar com o teu videogame, você sente o desejo de orar? Você sente o desejo de ler a palavra? Pronto, terminei a minha brincadeirinha, o meu videogame, que é violento, né? Esses videogames são violentos. É metralhadora aqui, é arrombando a cabeça da pessoa, né? Mas você, depois que termina essa diversão, você consegue pensar em Deus, consegue sentir o desejo de ler a palavra, um livro cristão. Você sente o desejo de ouvir uma música cristã. Pense bem. Eu, quando me divertia com certas coisas, eu não conseguia ler. Eu assistia certos filmes da Netflix, não, naquele tempo não tinha Netflix, mas assistia certos filmes, terminava o filme, eu não sentia o desejo nem de estudar a Bíblia. Tá certo? E você, irmão, como é que fica? Você, como é que fica, né? Irmãos, amigos, entendeu o que é ídolo? Tem gente que acha que não tem ídolo, mas veja, pensa bem. Tem gente que faz tempo que não vai para o culto. Culto é coisa de Deus, né? E para o culto, para ver os irmãos, para ouvir a palavra, para se fortalecer na fé. Mas tem gente que não vai para o culto. Se você pensar bem, é porque tem um ídolo na tua vida que te impede de ir para o culto. Futebol é ídolo, minha gente. Viu? Futebol é ídolo. Tem gente que deixa de ir para o culto porque o seu time vai jogar numa quarta-feira à noite e o teu culto é justamente nesse horário. Em algumas igrejas, esse negócio de fazer vigília, fazer aquele culto longo, sumiu das igrejas, né? Cuidado também, romance fictício é ídolo. É isso aí, romance fictício é ídolo. Eu não estou querendo dizer que se a professora da sua escola dizer para você ler um livro, não quero dizer que você não deve ler. Não, se for atividade da escola, então é para ler, não tem pecado, se for porque é atividade da escola. E ler faz bem, assim que a gente aprende a escrever e a ler, né? Que coisa bonita mandar uma cartinha para a namorada e ter aquela caligrafia, não é caligrafia, é ortografia bonita, né? Quer ter uma ortografia bonita, então leia muito. Mas evite esses romances fictícios. É aquele filme Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis. Antes de virar filme, eram romances. É William Shakespeare. Romances, né? Romeu e Julieta, que antes era teatro, mas virou livros também. São ídolos, minha gente. São ídolos. Isso não te aproxima de Deus. Existem muitos outros ídolos. Para encerrar, você quer saber o que é um ídolo na tua vida? Então veja,
Eu já falei antes, vou falar de novo. Quando você lê uma revista para jovem lá das bancas, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, quando você termina de ler uma revista, você sente o desejo de orar, de ler a Bíblia, de ouvir uma música? Não sente desejo? Então é ídolo. Jogue fora esses ídolos modernos da tua vida. Para você amar a Deus de verdade, tem que tirar a idolatria da tua vida. Que Deus abençoe a tua casa.